Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 3 de março de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Os ucranianos fizeram um grande ataque aqui em Feodósia, na Crimeia, e também aqui em Torez, aqui na região de Donetsk. Dois grandes ataques aqui com muitos danos causados. A gente ainda não tem certeza sobre o tamanho dos danos total, mas segundo as informações são danos muito grandes. Também foi abatido mais um Su-34 aqui na região, então mais um avião para conta, 14 em 14 dias, realmente uma quantidade enorme. E de fato, a boa notícia é que a Força Aérea Ucraniana está reportando que diminuíram sensivelmente os voos russos de bombardeio aqui na região de Avdiivka, né? Vocês sabem, os russos aqui em Avdiivka estão desesperadamente querendo avançar com a linha de frente, porque eles sabem que eles não têm muito tempo, não têm muita oportunidade de continuar isso, eles estão querendo explorar o momento em que a Ucrânia está frágil ainda, está sem ajuda ocidental, está com pouca ajuda dos Estados Unidos, então eles querem explorar esse momento ao máximo, mas eles sabem que isso está acabando e estão tentando avançar de forma muito desordenada aqui, né? Usaram a aviação deles, destruíram vários aviões, eles chegaram a entrar na cidade de Tonenk e Orlivka, então Tonenk e Orlivka parcialmente já tem russos ali dentro, mas os ucranianos estão resistindo nessa região, sendo que a principal linha defensiva, como a gente já explicou, é depois do rio, aqui é onde os ucranianos pretendem efetivamente parar os russos nessa ofensiva aqui, né? Por hora, a linha Berdish-Orlivka-Tonenk está funcionando, mas os russos já publicaram até imagenzinhas com bandeirinhas russas aqui em Tonenk e em Orlivka, né? Mas não dominam as cidades todas, não dominam um pedacinho das cidades. E a Coreia do Sul avisa que a Coreia do Norte não está mais mandando munição para a Rússia. Ninguém sabe o motivo, não sei se acabou a munição, se não tiveram entendimento de pagamento, se não caiu o Pix. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas desde meados de fevereiro até agora não houve mais envio de munição da Coreia do Norte para a Rússia, né? Isso é controlado pela Coreia do Sul, que tem evidentemente informações de inteligência ali da região, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Putin Cozinhando no Caldeirão do Tinhoso, John27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E vamos às informações da vaquinha. Olha só, vocês sabem, a gente está fazendo uma vaquinha para ajudar os combatentes brasileiros que estão lutando lá na Ucrânia, lutando a favor da liberdade. Então, quem puder ajudar, está aqui o QR Code do Pix. Pode fazer o Pix de qualquer valor já está ajudando. A gente já atingiu o nosso objetivo inicial, que eram 20 mil reais. Estamos, neste momento, com 33 mil reais já prontos para serem mandados lá para a Ucrânia. Isso do Pix, né? E também, quem preferir, pode ir aqui na Talicoin para doar em Bitcoin. Quem prefere ficar anônimo e não quer ter identificação, né? Então, nesse momento aqui na Talicoin, a gente recebeu, por enquanto, R$ 1.700 também. Então, com mais os 33 mil, estamos perto de 35 mil reais para essa vaquinha. Por enquanto, já estamos dobrando a aposta, né? Dobrando a meta, como diz a Dilma, né? Depois que a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Então, é isso daí. 20 mil era a nossa meta, já estamos com 35, vamos fechar 40 com certeza. Não deixe de ajudar, quanto mais a gente conseguir comprar de equipamento para os brasileiros lá na Ucrânia, melhor para eles. É lógico que eles recebem esses equipamentos do exército ucraniano também, mas o que acontece na linha de frente é que é muita coisa quebrada, muita coisa, isso vira coisa de consumo, né? Você compra e acaba, então é importante a gente manter os brasileiros bem equipados lá, enfim. Obrigado aí a todo mundo que doou já, e obrigado também a você, que eu tenho certeza vai doar alguma coisa também aqui para nossa vaquinha. Vamos em frente com ela, né? Bom, não teve ataques com drone Shahid de ontem para hoje na Ucrânia, mas teve um grande ataque com 4 mísseis S-300 contra a cidade de Mirnohard. Mirnohard fica aqui próximo de Donetsk. Essa cidade aqui, ó, Mirnohard, próximo aqui de Donetsk, próximo aqui do fronte de Avdiivka. Lembra, esses foguetes S-300 causam um bocado de dano e são muito difíceis de serem abatidos, porque eles são muito rápidos.
mas eles têm um alcance relativamente pequeno, então os russos costumam usar ele bem na linha de frente ali. Causou um estrago grande na cidade, destruíram 17 prédios, 16 casas, duas instituições educacionais e 2 shopping centers, ou seja, mais um ataque contra uma cidade, pessoas pacíficas, civis que estavam ali levando a sua vida. Muito triste esse ataque russo aqui em Mirnohad. Bom, lá na Rússia tem o tradicional incêndio russo, que dessa vez aconteceu num shopping center aqui em Moscou. O fogo aparecendo com muita força aqui, realmente um incêndio bastante forte, alguma coisa, talvez gás, alguma coisa combustível, está pegando fogo ali, né? Mas isso é provavelmente um acidente, ou então golpe de seguro, né? Você sabe que o golpe de seguro o pessoal faz muito na Rússia para conseguir reaver alguma coisa dos seus negócios, né? Agora, uma coisa curiosa aconteceu na Rússia, que foi lá em Karabulak, na República da Ingushétia, né? Houve uma briga entre revolucionários russos e tropas lá da segurança russa. Isso aqui não tem nada a ver com a Ucrânia, tá? Não são ucranianos, não é partizão, não é nada. Isso aqui é realmente russos chateados com a morte do Navalny, começando alguma briga ali, alguma confusão ali na região, né? Eu vou tocar alguns vídeos para vocês aqui. Parece coisa de guerra mesmo, né? Parece as favelas aqui do Rio de Janeiro. Ou seja, realmente está uma briga grande ali nessa região. A Ingushétia fica aqui, ó, nessa parte aqui, próximo da Geórgia, aqui, ó, Ingushétia. Essa região aqui, essa cidade de Karabulak, é essa cidade aqui. Então, enfim, preocupante a situação lá na Rússia. O pessoal, a morte do Navalny realmente exaltou os ânimos por lá, né? Os russos introduziram o regime de contra-terrorismo, operações de contra-terrorismo ali na região, então proibiram pessoas de sair de casa, fizeram um monte de coisa lá, mas isso foi ao longo da noite. Hoje, na manhã de hoje, eles já suspenderam esse regime e parece que a situação lá está controlada, pelo menos por hora, né? Pelo menos ali, pelo menos por hora, a situação está controlada. Mas como eu disse para vocês, os protestos pela morte do Navalny continuam, tá? Hoje ainda teve mais gente colocando flor lá no túmulo do Navalny. E, bom, teve outra coisa, isso aqui, agora, aqui é a Ucrânia, tá? Até aqui a gente está falando de outros eventos na Rússia aí que atrapalham a Rússia, mas não tem nada a ver com a Ucrânia, né? Esse daqui foi um drone kamikaze ucraniano que foi derrubado na área do porto de São Petersburgo, na Rússia, né? Ontem os ucranianos já tinham tentado atingir alguma coisa ali, hoje tentaram de novo. Eles vão ficar tentando até conseguir atingir esse porto da Rússia, né? Então aqui em São Petersburgo fica relativamente longe da Ucrânia, né? O fato deles conseguirem mandar drones para cá já é realmente um feito isso daqui. Mas esse drone de ontem para hoje não atingiu nada, foi derrubado pela defesa antiaérea russa ali em São Petersburgo, né? Aqui, ó, residentes reportaram ao serviço de emergência explosões altas em São Petersburgo, né? Mas é o caso do drone lá derrubado pela defesa antiaérea. Agora, aqui em Feodósia foi diferente, tá? Feodósia é cidade ucraniana que está ocupada pelos russos, aqui na Crimeia ocupada, né? E Feodósia foi alvo de uma grande campanha de drones de ontem para hoje. Vocês lembram que ontem já teve uma grande campanha de drones ucranianos contra várias coisas na Crimeia, né? Atingiram Simferopol, Sevastopol e agora Feodósia, né? A Feodósia foi de ontem para hoje. E aqui, ó, eu vou tocar o vídeo aqui para vocês ouvirem. Сигнальная ракета была еще. Блять, не заснял. О, ебать! Ой, ебать! Это видно вообще, нет? Ебать, блядь! Это что? Ебать! Дроны, нахуй. Наши сбивают, блядь, наши, ебать, хуярят, пизда, нахуй, прям вот здесь. Вот там что-то уебало.
Готово, все, ебал. Еще. Ух, ебать! Сука! Aí Ух, atingiu. ебать! Aí atingiu alguma coisa. Что-то было, нахуй. Enfim, o cara gravou aqui, ficou vários minutos aqui gravando, vários barulhos de explosão. Alguns drones foram de fato derrubados pela defesa antiaérea russa, mas não todos. Esse aí realmente explodiu lá em Feodósia, né? Segundo as autoridades russas, foram 38 drones lançados contra a Crimeia e todos foram derrubados. Segundo os russos, não teve problema nenhum, mas você viu o vídeo, claramente teve um, pelo menos, que atingiu o alvo aqui. E o que os locais estão dizendo é que foi atingido um depósito de óleo em Feodósia. Mas a gente vai ver que tem outras alternativas aqui, tá? Tem outras pessoas dizendo outras coisas. Canais da Crimeia reportam inúmeras explosões nas redondezas de um depósito de óleo em Feodósia. Então teve alguma coisa aqui. E também aqui, ó, como resultado do ataque noturno na Crimeia, um navio petroleiro, um navio tanque russo foi danificado em Feodósia, disse o movimento Atesh, que é um movimento de partisãos ali na região, né? As consequências foram removidas até bem de manhã cedo, foram escondidas pelos russos, né? Mas as perdas são colossais, segundo eles dizem. E dá a entender mesmo que alguma coisa grande foi atingida ali. Eu vou explicar para vocês por quê. Olha só. Primeiro que o tráfego na Crimeia foi fechado, isso aí na ponte da Crimeia, mas isso é normal, né? Qualquer ataque ucraniano aqui em qualquer lugar da Crimeia, os russos fecham a ponte da Crimeia aqui, né? Isso aqui nem é o ponto interessante. O interessante que ele fala aqui, ó, é que também eles bloquearam a estrada aqui em Feodósia. Então, olha só, isso daqui, ó, aqui é Feodósia, né? E aqui essa estrada foi bloqueada na região. Ou seja, geralmente os russos fazem isso quando tem alguma explosão muito grande aqui, alguma coisa muito danosa aconteceu aqui, e eles não querem que as pessoas vejam, né? Que filmem ou vejam, coisa e tal. Então, essa estrada aqui em Feodósia está fechada. E repara uma coisa curiosa, né? Um está falando que é depósito de óleo em Feodósia, outro está falando que é navio-tanque em Feodósia. Seriam coisas aqui na cidade, né? Perto da costa, né? E o que está interditado é essa região aqui. Significa que alguma coisa aqui também foi atingida com muita força ali na região. Eles não iam fechar uma estrada a troco de nada, né? Essa estrada aqui é uma estrada importante. Essa estrada aqui que está fechada, esse trecho daqui até aqui, ó. Ou seja, aqui foi atingido Feodósia. E aqui, Feodósia é aqui, na verdade, mas toda essa região aqui é quase uma zona conurbada, né? Uma zona urbana única, né? E aí, ou seja, fecharam essa estrada aqui. Alguma coisa aqui também foi atingido seriamente para eles fecharem essa estrada aqui. E você pode ver que é a estrada principal que vai para a ponte da Crimeia. Então a estrada que vai para a ponte da Crimeia está fechada nesse trecho. Você pode fazer o desvio, pode entrar aqui por dentro de Primorsk, Feodósia e depois pegar novamente a estrada aqui. Mas essa região aqui foi alvo de alguma coisa grande, né? Bom, além disso, os ucranianos atingiram a cidade de Torez, na região ocupada de Donetsk, né? Torez é uma cidade ucraniana, o incêndio lá foi grande, alguma coisa grande está pegando fogo lá. Ela está ocupada pelos russos. Torez fica justamente nessa posição aqui, bem na retaguarda russa aqui, né? É uma cidade que está bem na área ocupada pelos russos, deve ser alguma coisa de logística russa que foi destruída aqui. Provavelmente os ucranianos com esses dois ataques estão visando exatamente depósitos de óleo, né? Depósitos de combustível, tanto lá em Feodósia quanto aqui em Torez. É o que parece mais provável. Mas enfim, vamos aguardar para ter mais informações, né? Aqui tem mais informação aqui sobre as imagens ali em Torez, a destruição que aconteceu ali. E eu estava lembrando desse nome, né? Torez é um nome conhecido, isso é da época da invasão russa em 2014. Foi em Torez que o Strelkov disse que caiu o AN-26, o avião da AN-26. Ele achava que tinha destruído um avião militar ucraniano, mas na verdade era o MH17, era o avião de civis que estava indo da Holanda para Kuala Lumpur, né, de Amsterdã para Kuala Lumpur, e o famoso voo MH17 que foi derrubado pelas forças russas ali na região da Ucrânia ocupada, né, na região de Donetsk.
Aqui está a mensagem que ele colocou, todo orgulhoso, no dia 17/7/2014, às 7h15. Não, porque nós derrubamos um avião na área de Torres, ele caiu em algum lugar por ali, e nós avisamos a eles para não voarem no nosso céu, e temos confirmação de vídeo e coisa e tal da queda do avião, e não sei o que lá, e tem informação sobre um outro avião que teria sido derrubado também, mas isso aí é outra coisa. Ou seja, no final das contas, ele todo orgulhoso mostrando isso daqui, ele apagou esse post depois, mas isso daqui virou uma das evidências do Tribunal Penal Internacional contra ele. Foi o que levou à condenação do Igor Strelkov como criminoso de guerra pelo Tribunal Penal Internacional, né? Agora, teve a suspeita de que ele tinha sido enforcado na prisão, a gente não sabe, não tivemos mais informação sobre o Igor Strelkov, ele está preso na Rússia. No momento que ele se virou contra o Putin, meu amigo, foi para a cadeia, né? A Força Aérea Ucraniana derrubou outro Su-34 ali na direção leste. Lembra, ontem a gente já teve o aviso que anteontem tinha sido derrubado um. Então ontem foi derrubado mais um por volta das 18 horas ali na região leste, mais um avião destruído ali. E aconteceu a seguinte situação, né? Pela primeira vez desde o início da invasão em larga escala, ou seja, desde o dia 24 de fevereiro, no leste da Ucrânia tudo está claro. Não há uma única aeronave inimiga vista durante 4 horas aqui no leste da Ucrânia, né? Então, o pessoal russo está preocupado com isso aí. Depois eles voltaram, tá? Aqui, ó. Depois disso, eles falaram, depois de algumas horas de céu claro, de nenhum avião russo voando, a aviação russa retomou suas missões, mas tem uma diminuição noticiável, né, uma diminuição bastante sensível do número de ataques aéreos ali. Então, ou seja, essa campanha ucraniana contra os Su-34 russo e Su-35 tem dado resultado. De fato, a Rússia está com menos capacidade de fazer esses ataques, seja pelos ataques aos aviões diretamente, seja pelos ataques aos depósitos de combustível que a Ucrânia tem feito aí nos últimos dias, né? Além disso, vocês lembram, tinha um A-50 que a gente falou que estava ali em Taganrog, ali perto, né? Só que aparentemente ele está com defeito, tanto que ele hoje não está mais aqui. Segundo estão dizendo, ele teria sido levado para o hangar para reparos, então ele estaria em reparo ali. Segundo a expectativa, segundo estão dizendo algumas pessoas, os russos só têm um avião que está plenamente operacional, um A-50 plenamente operacional, tem outros 5 que eles podem, com pequenos reparos, botar para funcionar. Ou seja, esse daqui certamente seria um desses, que está com pequenos reparos aí necessários para voltar a funcionar, mas o máximo seria 6, né? E o problema maior deles é esse, nesse momento, se eles botarem um avião desse de novo no ar, acaba sendo derrubado, né? O pessoal está fazendo a conta aqui, foram fabricados 40 A-50, 20 foram convertidos para A-100, 5 foram vendidos para a Rússia, para a Índia, e 3 foram entregues, e 2 foram derrubados. Então ainda teria 13 aviões A-50 sobrando. Só que 7 tem motor, os outros nem motor tem, né? 7 não tem motor, então deixam só os 6 que eu falei, né? E ele coloca aqui uma outra informação, que apenas 6 Shmal M AWACS, que é o complexo mais avançado desse A-50, só 6 foram feitos no total. E como 2 foram derrubados, provavelmente só 4 ainda restam disso daqui. Ou seja, os outros todos, mesmo que tenham 6 aeronaves, 6 A-50, a maior parte delas tem um radar menos privilegiado, um radar menor, né? Ou seja, está tudo pronto para a chegada dos F-16, é o que o pessoal está concluindo aqui, né? Bom, falando sobre a linha de frente, aqui em Oryhiv, os russos tentaram, aqui em Robotny, os russos tentaram avançar mais uma vez e tiveram mais um desastre lá, com perdendo um monte de gente, perdendo um monte de equipamentos aqui na região, né? Acabou explodindo aqui o tanque, destruiu totalmente o avanço russo que estava acontecendo, a tentativa de avanço russo aqui na cidade de Robotny, na direção de Oryhiv, né? Oryhiv fica aqui em cima. Robotny foi a cidade tomada pelos ucranianos na ofensiva de verão do ano passado, e os russos estão tentando retomar ela, aproveitar que eles acham que os ucranianos mandaram reforços daqui para segurar a linha de frente aqui em Avdiivka,
então eles acham que está tranquilo aqui, estão indo para cima, né? Mas não é só isso não, é aquilo que eu falei para vocês, os russos sabem que está acabando o tempo deles, dos ucranianos sem ajuda ocidental, né? Já está chegando nas próximas semanas aquela munição da República Tcheca, então isso vai melhorar a situação ucraniana, eles vão ter mais cartuchos de artilharia para usar, então os russos querem aproveitar tudo e tentar avançar tudo que eles puderem nesse meio tempo, né? E mesmo assim não estão conseguindo avançar muita coisa. Aqui em Novo-Mihailivka também um outro ataque russo ali foi abortado pelos ucranianos, né? Foi impedido pelos ucranianos. Houve 4 BMPs, 4 transportadores de pessoal, 4 blindados e um tanque T-72B3, que é um T-72 modernizado, foram perdidos pelos russos nessa direção aqui de Novo-Mihailivka. Novo-Mihailivka é essa região aqui, os russos estão tentando avançar aqui também. E, bom, a situação mais crítica é na própria região de Avdiivka, então aqui os russos continuam tentando avançar, perderam um T-80 BVM e um T-90 nessa tentativa de avanço aqui. O que está acontecendo, né? Como eu expliquei, os russos sabem que eles não têm mais muito tempo e eles querem avançar o máximo que eles puderem aqui nessa direção. Os ucranianos estabeleceram uma linha defensiva aqui entre Tonenk, Orlivka e Berdish, mas essa linha defensiva provavelmente tem mais o objetivo de desacelerar esse avanço russo, né? A linha defensiva principal dos ucranianos é aqui no rio, né? Esse rio aqui que passa em Semenivka, Berdish e Umansk aqui, né? Então, os ucranianos ainda estão resistindo em Orlivka e Tonenk, mas a gente tem informação de que os russos chegaram a entrar nessa cidade, já botaram até bandeirinha em alguns lugares, não tomaram a cidade totalmente, mas já avançaram aqui, né? E também neste processo de avanço russo, todo feito às pressas, estão perdendo uma quantidade enorme de material aqui também, né? Esse vídeo aqui é um vídeo muito interessante porque ele mostra exatamente como aconteceu aquela imagem que a gente mostrou ontem. Lembra que a gente mostrou uma imagem de um monte de corpos de russo, assim, do lado de 2 blindados ali? E eu até fiquei perguntando como é que aconteceu isso, né? Pois bem, esse vídeo aqui mostra exatamente como aconteceu isso. Eu não posso tocar porque, mais uma vez, a questão do YouTube é problemática aqui. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição para quem quiser ver o vídeo e entender como é que surgiu aquela imagem que a gente viu no vídeo de ontem, de um monte de corpo de russo junto desses 2 blindados aqui, né? Os ucranianos conseguiram avançar em Tabaivka, na área de Kupiansk. Então, uma pequena vantagem aqui, um pequeno avanço ucraniano nessa região aqui de Tabaivka. Tabaivka está aqui, a cidade está meio que na zona cinza aqui entre russos e ucranianos, mas os ucranianos conseguiram avançar alguma coisa aqui na região, o que é uma notícia positiva, né? Também em Bakhmut teve tentativa de avanço russo aqui sem sucesso, mais um monte de veículos blindados destruídos aqui, um tanque, um BMP e 2 outros blindados aqui destruídos nessa região de Bakhmut na tentativa russa de avançar por lá, né? Bom, vendo os mapas aqui do Poulet Volant, ele traz aqui a região de Avdiivka, então você vê aqui que os russos continuam tentando avançar, que avançaram um pouquinho aqui em Tonenk, segundo o mapa dele, já estão em determinada parte de Orlivka aqui também. Ele coloca toda essa região aqui como zona cinza, ou seja, ele já coloca aqui, tirando Berdish, que fica realmente já depois do rio, já fica já na posição defensiva crucial dos ucranianos. Aqui ele está colocando tudo como zona cinza, já Tonenk e Orlivka, né? E de fato a gente tem informações sobre isso daqui. Só vendo a outra carta dele aqui, é em Novo-Mihailivka, mas não tem nenhuma grande novidade aqui, não teve nenhuma mudança significativa, né? O que a gente tem aqui é justamente essa ideia aqui, ó. Segundo o Noel Reports, Orlivka está perdida porque tem uma bandeirinha ali, né? Mas isso aqui é a opinião dele, tá? Porque tem gente dizendo que não, que no final das contas o que ele está vendo, essa bandeirinha foi um pedaço da cidade. Os russos entraram e tomaram um pedaço da cidade, mas não a cidade toda. E aqui também em Tonenk tem mais uma bandeirinha russa aqui em Tonenk, então também está dado como perdida aqui. Ó. O Noel Repórter fala, Tonenk também foi perdida, ambas as cidades foram provavelmente abandonadas pelos ucranianos. Isso daqui, os russos colocaram as bandeirinhas ali, né? Mas a Astra Intel fala aqui, ó, deixa eu especificar a situação, né? Até a metade do dia de ontem, o inimigo não havia conseguido quebrar a linha Berdish-Tonenk
ali na região de Avdiivka, né? Nenhum dos 3 vilarejos, Berdych, Orlivka ou Tonenk, caíram sob controle da Rússia nesse momento, segundo ela está dizendo, né? E o pessoal critica aqui, dizendo que não, que caiu, que tem imagem, coisa e tal. E aí ela lembra das bandeirinhas da Rússia em Krink, que o Krink eles falaram que já estava sobre a Rússia e coisa e tal, já estava sob o poder da Rússia e coisa e tal, e Krink está até hoje com os ucranianos, né? Ou seja, no final das contas, o que ele está dizendo aqui, ele ou ela está dizendo aqui, é que provavelmente os russos tomaram parte da cidade, isso faz sentido, parte da cidade está até indicado aqui na carta do Poulet-Volant, uma parte de Tonenk aqui embaixo, foi tomada de ontem para hoje, e aqui uma parte de Orlivka também foi tomada alguns dias atrás, e botaram bandeirinhas nessas partes para dizer que já tomaram a cidade, né? Então eu não sei qual é a situação. Você tem 2 opiniões diferentes aqui. O Noel Report dizendo que não foram perdidas, os russos vão tomar, é questão de tempo agora. E a Astra Intel falando que não tomaram ainda há briga ali e os ucranianos não cederam ainda. Vamos aguardar mais uns dias para ter a posição clara nessa situação aqui, né? De qualquer forma, lembra que o importante nessa área aqui é justamente o rio, né? Ou seja, aqui é realmente onde os ucranianos botaram a linha defensiva principal deles, né? E sempre é bom lembrar que as Russetes ficam falando aí, não, porque avançou e não sei o que lá, mas se você olhar aqui no grande mapa das coisas, não dá nem para ver. Cadê o avanço? Deixa eu tirar aqui esse símbolo aqui, você não consegue nem ver, né? Diferente dos avanços ucranianos aqui em Kharkiv e aqui em Kherson, que lembram, eram áreas que os russos falavam que iam estar para sempre com a Rússia, que Kherson é Rússia para sempre, né? Diferente disso, os ucranianos avançaram muito aqui, conseguiram retomar grandes pedaços da área ocupada pelos russos. Se você olhar aqui, se eu não apontar para você onde é que foi que os russos avançaram aqui, não dá para saber. É irrisório no final das contas. E aqui, ó, o Oblast de Donetsk, é essa linha aqui, ó, que está fazendo aqui, isso daqui tudo seria o Oblast de Donetsk. Os russos ainda têm muita coisa para tomar aqui, tá? Um pouco mais de 60% do Oblast eles tomaram, mas não fez nem diferença na contagem total de território ocupado pelos russos aqui na Ucrânia, esses últimos avanços deles, né? E mesmo que avancem até o rio aqui, não vai fazer diferença no final das contas, e aquilo que eu falei para vocês é a escolha dos ucranianos poupar recursos para fazer ofensivas que realmente mudem a coisa, né? Não adianta ficar pegando uma cidadezinha, como fizeram aqui em Robot, né? Isso é uma crítica dos próprios ucranianos, né? A ofensiva que tomou uma cidadezinha, isso não adianta nada. Tem que ser ofensiva que realmente produza resultados, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a perda de aviação dos russos ali. Aqui, ó. Os russos parecem estar dispostos a arriscar suas perdas em aviação, tentando obter ganhos táticos na Ucrânia, né? Ou seja, ganhos táticos significa ganhos de pequena escala, ganhos ali que avançou um pouquinho a coisa. E a situação toda é por conta disso, eles estão aproveitando essa janela, enquanto o Ocidente não está ajudando a Ucrânia, né? Eles conseguiram, com essa campanha de desinformação que fizeram, suspender a ajuda ocidental durante um período. Eles sabem que não vai durar para sempre isso, a coisa já está se normalizando, né? E ele fala também sobre o fim da transferência, ou pelo menos a interrupção temporária da transferência de armas da Coreia do Norte para a Rússia. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Os russos estão reclamando muito da questão dos drones FPV ucranianos, né? E parece que não acabam. E diferente de nós, eles lançaram os drones das pessoas. Ou seja, todo mundo faz drone, todo mundo constrói drone, né? Qualquer civil é capaz de montar drones e coisa e tal. Aqui tem um aviso aqui do blogger russo Dois Majores, né? Dizendo aqui, ó, drones FPV das Forças Armadas da Ucrânia tem um grande problema para a gente em todos os frontes. O inimigo já está mudando as frequências e ordenando a produção industrial desses drones em fábricas que mudaram esse parâmetro. Isso quer dizer que os nossos sistemas de guerra eletrônica não são mais efetivos contra eles. Nosso projeto, bem conhecido de produção desses drones kamikazes, devido à sua estrutura organizacional e legal, e devido também à importância, né, à robustez do programa, não pode fazer esse tipo de coisa, não pode mudar de uma hora para outra, né? É necessário diversificar a produção, inclusive com o envolvimento de oficinas na linha de frente, que são já que ele já tem em um grande número, né?
Ou seja, é aquela questão que eu falo para vocês, essa guerra, no final das contas, mostra uma diferença de abordagem muito grande. Os ucranianos muito mais distribuídos, descentralizados, e os russos cada vez mais centralizados, cada vez mais organizacionais. Qualquer russo que se destaca um pouquinho, o Putin manda prender, manda tirar da linha de frente, porque não quer nenhuma contestação às suas decisões, né? E aí, isso que acontece, a Rússia ela estabelece grandes linhas de montagem de um drone, mas produz muito drone, né? Tem uma eficiência muito grande, uma economia de escala muito grande, mas rapidamente os ucranianos ajustam os sistemas de defesa eletrônica, de guerra eletrônica, e esses drones se tornam inúteis. Ao passo que os ucranianos, como tem um monte de oficinazinha na linha de frente, cada um fazendo um drone de um jeito um pouquinho diferente, por mais que os russos tentem anular esses drones, acaba sempre tendo alguma versão nova que atinge os russos, né? Isso acaba sendo muito mais eficiente. A gente está vendo um novo tipo de guerra, né? Porque até aqui, sempre que você tinha produção massiva de um armamento, de uma arma, quanto mais melhor, né? Então você tem produção massiva de cartucho de obus, quanto mais melhor no tempo. Então monta grande fábrica com linha de montagem, coisa e tal. No drone, a verdade não é bem essa. Se você faz uma linha de montagem muito grande, uma produção em muita escala do drone, o outro lado cria anticorpos para isso, cria defesa eletrônica para impedir aquele drone, e o seu drone, você produziu um monte deles, mas eles não servem mais para muita coisa. Ao passo que quando você faz essa produção descentralizada, um monte de drones com pequenas diferenças, você consegue avançar muito mais, né? Os russos estão sofrendo com os drones ucranianos aqui, né? Bom, os russos conseguiram atingir mais um decoy, né, um dummy de Nazan, né? Então isso daqui é um radar de Nazan, supostamente, mas você pode ver aqui, dá para ver direitinho aqui nessa imagem, que é todo feito de madeira. É um decoy, né? Os russos conseguiram capturar, na verdade, lá em Avdiivka, esse suposto Nazan, todo feliz da vida aqui. Russos capturaram um AN/MPQ-64 Sentinel, um radar Sentinel. Só que é feito de plywood, compensado. É feito de compensado. Enfim, e aqui o pessoal disse que os russos acharam que era de verdade, mas por que eles acharam? Provavelmente porque esse radar, ele emitia ondas de fato, ele tinha uma parte eletrônica aqui, é tudo de madeira, não é o radar de verdade, mas tinha uma parte eletrônica aqui que emitia ondas de radar parecidas com a dos Nazans, justamente para enganar os russos nisso daqui, né? Acabaram caindo nessa coisa. Bom, a Itália tirou um sistema de defesa antiaérea SAMP-T que estava na Eslováquia e vai mandar para outro lugar que é mais importante, segundo o Fico, né? O Fico é o atual presidente da Eslováquia, o primeiro-ministro da Eslováquia. Ele é anti-Ucrânia, ele é pró-Rússia, né? Daqui a pouco ele muda de lado também, igual o Orbán, porque né, ninguém quer a Rússia na sua porta ali, na sua fronteira, né? A Eslováquia também não quer, com certeza. Mas o Fico está nessas brincadeiras, então a Itália tirou esse sistema de defesa antiaérea deles e vai mandar para onde é mais necessário, provavelmente para a Ucrânia, né? Enfim, a Suécia também adotou uma resolução para providenciar mais ajuda, mais garantia financeira para a Ucrânia. Isso é uma coisa excelente no final das contas, tomara que isso aqui avance, né? Aqui no Brasil, enquanto isso, você vê a propaganda russa fazendo festa aqui, né? Olha só, Poder 360, a senhora Jéssica Cardoso aqui, fazendo basicamente propaganda russa na matéria dela, né? Não, porque a Rússia ficou cercada por países da OTAN, isso é muito perigoso, porque o Putin pode iniciar uma guerra, eles acabaram com a sua política de neutralidade, não sei o que lá, e coisa e tal, chorando, porque lembra que aqui, ó, é do interesse dos Estados Unidos expandir a OTAN para o leste europeu e cercar ao máximo a Rússia e isolá-la, não sei o que lá. Que idiotice isso, mas isso aqui quem disse foi o Carlos Eduardo Martins, que é um professor, olha, professor da UFRJ, hein? Olha, imagina, o cara morre o 7 aqui, que interesse dos Estados Unidos, para que interesse deles? O que acontece ali no leste europeu são os países, a Polônia, os países bálticos e a própria Ucrânia, que querem entrar para a OTAN exatamente para se proteger da agressão russa. Não é a OTAN que está avançando para o leste, são os países do leste que querem fugir da Rússia em direção à OTAN. Esse é todo o problema, né? E aí o pessoal colocando aqui, não, porque isso vai trazer guerra, porque o Putin agora vai ficar nervosinho e vai apertar o botão e não sei o que lá. Caramba, propaganda... Eu imagino que eles pagaram por isso aqui, só pode. Não tem outra explicação para uma reportagem tão pró-Rússia assim
na mídia brasileira, né? Bom, informações realmente importantes aqui. A Coreia do Norte parou de mandar munição de artilharia para a Rússia, segundo Seul, né? Seul é a capital da Coreia do Sul, né? Segundo eles estão dizendo aqui, eles têm informação de inteligência, evidentemente, as Coreias ainda estão em guerra, vocês sabem, né? A guerra da Coreia nunca acabou. Foi assinado um cessar-fogo e esse cessar-fogo está aí, mas ainda há declaração de guerra de parte a parte. Então eles certamente têm inteligência sobre o que está fazendo a Coreia do Norte e estão falando que desde meados de fevereiro que mais nenhum cartucho saiu das fábricas da Coreia do Norte em direção à Rússia. Por que isso? Eles não sabem, né? Pode ser que seja só uma interrupção passageira, né? Alguma coisa que eles fizeram lá para temporária, pode ser que daqui a pouco retome essa transferência, ou pode ser que parou de cair o Pix, né? A gente está vendo que o Putin está ultimamente numa coisa meio de desespero aí, um monte de Russetti mudando de lado, voltando a criticar a Rússia. Pode ser que o Pix esteja acabando o Pix lá do Putin, né? E lógico, para ninguém me acusar disso, é evidente, eu sei que não tem Pix na Rússia, é que aqui no Brasil é uma expressão que o pessoal usou de depositar o Pix e coisa e tal, como se fosse mandar dinheiro, né? Ou seja, o dinheiro da Rússia está acabando, seria uma expressão mais mundial, vamos dizer assim, né? E, bom, olha só que coisa, né? Eu venho falando isso para vocês, né? Que os russos estavam injetando imigrantes ali na Finlândia para tentar forçar um governo de direita na Finlândia, isso é óbvio que estava acontecendo, né? Ali ficou muito claro isso. E aí a minha dúvida, né? Quanto desse movimento de imigração que está acontecendo no mundo todo não tem o dedo da Rússia por trás, né? É uma possibilidade, né? Os russos justamente jogam mais imigrantes para esses países europeus na ideia da guerra híbrida, né? De desestabilizar os governos ali e causar confusão, causar revolução e coisa e tal. Segundo eles estão dizendo aqui, eles estão usando milícias na África para usar como arma o fluxo de pessoas para influenciar eleições e coisa e tal. Lógico, influenciar eleições contra os imigrantes e causar mesmo tumulto nesses países, né? E é por isso que a gente vê, então, tantos desses migrantes são homens em idade militar e coisa e tal, porque a origem é justamente as milícias na África que estão sendo usadas pelo Putin para fazer esse movimento, né? O pessoal devia ficar atento a isso. Vocês sabem minha posição sobre fronteiras, eu acho que fronteira é linha imaginária, todo mundo deveria poder passar pela fronteira de todo mundo, mas o que o Putin está fazendo aqui é claramente uma agressão. Estão usando isso como guerra híbrida, como um fluxo para realmente causar desestabilização. Então, mesmo os países, mesmo os políticos que têm por bandeira manter a imigração, e isso vai ser uma coisa cada vez mais comum, tá? Porque com a queda da natalidade, os países vão precisar cada vez mais de imigrantes para continuar com suas economias, né? Então a tendência daqui para frente é que cada vez mais países vejam com bons olhos a imigração de pessoas, apesar de ter muita gente que não gosta disso, eu sei disso. Agora, mesmo se você acha bom a fronteira aberta, lembra que isso pode estar sendo usado como arma pelos russos. Talvez tenha que realmente se fazer algum tipo de bloqueio, algum tipo de limitação nisso daqui. E se estão fazendo na Europa, eu não sei por que não fariam nos Estados Unidos. Só para terminar, continuam as pessoas mandando flores lá no funeral do Alexei Navalny, né, que é uma fila grande ainda, muita gente ainda na fila para deixar flores ali no túmulo do Navalny, né? O pessoal na Rússia não está satisfeito, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.